116. Viver em outro mundo. Capítulo 763. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado. Assim que Zawai terminou de falar, ele pode ver que os rostos daqueles presentes aqui ficaram feios. Zawai olhou para eles e disse: eu também suspeito que as cavalarias leve e pesada da raça divina não são os membros reais da raça divina, mas sim escravos que vieram dos planos que a raça divina conquistou. Naturalmente, seu status na raça divina deve ser apenas forragem de canhão. Cada luta, eles seriam colocados na frente enquanto a raça divina permanece atrás. Ao mesmo tempo, o exército da raça divina é muito poderoso. Eles quase não têm nenhum membro do 9º nível, muitos deles são níveis Deus. Se nós não tivéssemos os canhões mágicos no último encontro, então nós poderíamos não ter sido capazes de parar eles de seguir adiante. Então Zawai soltou um suspiro e continuou: isso é verdadeiramente a maior tribulação do continente Ark. Os demônios e a raça divina, qualquer um deles seria difícil de lidar, muito menos dois de uma vez. O motivo pelo qual eu promovi os plebeus foi porque eu tinha medo de que não fôssemos capazes de parar os dois invasores de seguir em frente. Quando a hora chegar, nós precisaríamos de toda a mão de obra que conseguirmos. Ninguém falou, embora eles não tivessem visto a raça divina. Vendo os Zawaios igualando aos demônios era o suficiente para provar seu poder. Zawai avaliou o grupo e então deu um sorriso amargo. Na verdade, existe outro assunto que eu ainda não disse a vocês. Eu estou hesitando em dizer isso porque eu temo que vocês ficassem aterrorizados demais. Quando o Imperador Rosen ouviu Zawai, ele pausou por um momento antes de dizer: pequeno Ai, o que mais pode assustar alguém tão velho quanto nós? Apenas diga. Pode ser mais aterrorizante que a chegada dos demônios e da raça divina? Zawai olhou para o Imperador Rosen e sorriu: sogro, essa coisa é mais aterrorizante do que isso. Deixe-me te dizer. Eu já lutei contra a raça divina 2 vezes. A primeira vez, eu enfrentei suas unidades de infantaria. Eles já são muito fortes. Eu consegui repeli-los usando meus mortos-vivos, os canhões mágicos, e muitos cristais. No segundo encontro, eu enfrentei seu exército regular, a cavalaria pesada, a cavalaria leve, e os invocadores. Eu já disse a todos sobre as unidades de cavalaria. Mas aqueles invocadores são unidades especiais especificamente treinados pela raça divina. Esses invocadores invocam fortes bestas mágicas. E mais importante, quando esses invocadores combinam seus poderes, eles foram capazes de invocar uma pessoa. Aqueles presentes ofegaram, invocando uma pessoa. Eles tinham ouvido de invocadores capazes de invocar bestas mágicas humanoides. No entanto, pelo tom de Zawai, parece que não era uma besta mágica. O que isso significa? Zawai olhou para o grupo e continuou: certo, é uma projeção de uma pessoa real. E a raça divina chamou essa pessoa de deidade. Para a raça divina chamar alguém de deidade já é muito estranho. Posteriormente, essa projeção e eu tivemos uma grande luta. No final, eu quase perdi minha vida quando fui atacado pelo ataque espiritual dessa pessoa. Felizmente, eu fui capaz de sobreviver e eliminar a projeção. O grupo continuou olhando fixamente. Embora eles não entendessem o que essa projeção era, eles podiam levemente imaginar que uma projeção não era uma pessoa em si, mas sim algo como uma sombra. Uma coisa como uma sombra realmente quase conseguiu matar Zawai. Essa informação deixou todos em pânico. Zawai sorriu amargamente e disse: para ser honesto, essa foi a situação mais perigosa em que eu estive. Minha mente foi completamente drenada. Felizmente, eu tive algumas poções em mãos, me permitindo recuperar rapidamente. Essa projeção não pensou que eu pudesse me recuperar tão rápido. Então ele não estava esperando quando eu saí e destruí sua arma, eliminando a projeção no processo. Depois de falar até aqui, a sala finalmente relaxou. Antes deste dia, eles não acreditariam facilmente nas palavras de Zawai, mas agora, todos eles não duvidariam dele mais. Mesmo depois de ver Zawai fazendo bem na frente deles, eles ainda não podiam deixar de ficar nervoso por Zawai. Zawai continuou: depois que eu matei a projeção,
Eu usei uma técnica de magia negra secreta para obter certa informação da boca desta pessoa. Essa informação foi o que me assustou. Os governantes e patriarcas estavam olhando para Zhao Ai, esperando para ele dizer essa informação. Zhao Ai olhou para seus olhos e disse: da memória dessa pessoa, eu descobri que neste universo, planos como o continente Ark, reino demoníaco e reino divino existem em abundância. Entretanto, nosso continente Ark, o reino demoníaco e o reino divino eram nada mais que o tipo mais comum de plano. Eles estavam sob esses chamados planos principais. O homem da projeção estava supervisionando este plano principal para coletar poder da fé desses planos comuns. Em outras palavras, aos olhos desta pessoa, nosso uso é apenas para lhe fornecer com o poder da fé. O grupo encarou, intrigado pelo que Zhao Ai disse. Então o imperador Rozen disse: pequeno Ai, o que é esse poder da fé do qual você falou? Zhao Ai respondeu: este poder da fé é um tipo de energia invisível. Na verdade, o propósito da Igreja Radiante era precisamente oferecer esta energia. Enquanto alguém se tornar um fiel ao ponto de onde este pode se sacrificar, então eles fornecerão poder da fé à deidade. Essa energia pode ser inútil para nós, mas para esse homem que a raça divina invocou, é muito útil. Quer fosse os demônios, raça divina, ou nós, todos somos apenas como ovelhas criadas para ser tosquiadas para fornecer lã. Assim que eles ouviram isso, as pessoas na sala não puderam deixar de entrar em um tumulto. Essas pessoas estavam acostumadas a serem os únicos batendo seu pé, governando o continente Ark em suas altas posições. Mas agora, nos olhos do homem que foi invocado pela raça divina, eles eram apenas como ovelhas. Quão inacreditável era isso! Zhao Ai viu suas reações e sorriu amargamente. Ele sabia que isso era uma coisa difícil para essas pessoas aceitarem. Eles viveram suas vidas afastados, mas eles eram na verdade apenas ovelhas aos olhos dos outros. Como eles poderiam apenas aceitar esse destino? Depois de algum tempo, o grupo se acalmou, mas suas expressões continuaram feias. Zhao Ai olhou para eles e forçou um sorriso. Eu sei que todos não estão se sentindo melhor. Mas não importa o que, eu preciso dizer isso. Embora essa projeção era apenas uma sombra, mas essa coisa tinha quase a mesma força que eu, embora só tivesse 1/10 do poder do corpo verdadeiro. Neste caso, se essa pessoa viesse de verdade, eu com certeza teria morrido. Essa pessoa pode parecer forte, mas pelo que eu reuni, ele era apenas uma pessoa normal no seu reino. Nesse caso, como eles possivelmente poderiam nos colocar em seus olhos? As palavras de Zhao Ai fizeram aqueles presentes ficarem pálidos. Isso era inacreditável. Se o inimigo puder enviar alguém que pode lutar com 100% de força contra Zhao Ai, então isso seria muito assustador. Zhao Ai continuou: mas todos vocês não precisam se preocupar com isso. Seria impossível para essa pessoa chegar no nosso continente Ark, assim como foi difícil para a raça divina chegar aqui. E desde que essa pessoa é forte demais, ele teria que gastar mais energia se ele decidisse descer pessoalmente. Vendo que a multidão tinha relaxado, Zhao Ai então disse: mas mesmo que eles não possam vir, a ajuda que eles podem fornecer à raça divina ainda será problemática. O método que a raça divina usou para romper o espaço do continente Ark veio desta pessoa. Depois de todos esses anos orientando a raça divina, quem sabe quais armas eles têm em mãos. Por causa disso, eu não pude deixar de prestar atenção na raça divina. O grupo assentiu. Eles não ousaram subestimar a raça divina depois disso. Então Zhao Ai disse: mas eu ainda temo que a pessoa viria aqui apesar das dificuldades. Quando isso acontecer, então esse seria o fim para nós. Eu não quero assustar vocês, mas eu quero que todos vocês deem de tudo na preparação. Quando os demônios e a raça divina decidirem atacar, então nós teríamos que desistir do Império Buda e ir com tudo na defesa das montanhas Akikra. Nas montanhas, nosso continente Ark teria uma chance para sobreviver. Nós precisamos esperar até minhas poções de nível Deus terminarem, então nós teríamos mais nível Deus no continente Ark. Quando essa hora chegar nós poderemos contra-atacar. E enquanto nós bloquearmos as duas raças, seria possível que eles fossem um contra o outro primeiro. Isso seria um bom resultado para nós. Então quando todos voltarem, vocês devem voltar e treinar cada pessoa que puderem. Isso tornará possível para nós usá-los na guerra. Mas preferivelmente,
Eu quero que eles fiquem como reserva. Os patriarcas e governantes assentiram. Depois de testemunhar os demônios hoje, sua mentalidade anterior já havia desaparecido. Eles estavam agora convencidos em tornar os plebeus em especialistas que o continente pode possivelmente usar. Zhao Ai olhou nos seus olhos e disse: eu sei que todos estamos ocupados, então eu não continuarei mantendo vocês aqui por mais tempo. Eu só espero que depois de vocês voltarem, vocês coloquem seu melhor em treinar as tropas. A raça divina já transformou o Império Radiante em seu posto militar avançado, esperando pelos seus reforços chegarem. Por outro lado, os demônios nunca pararam de enviar suas tropas. Se nós combinarmos aqueles dois exércitos, então meus mortos-vivos se provariam insuficientes. Eu preciso de mais pessoas para ajudar a defender as linhas de frente. As pessoas presentes tinham um coração muito pesado, mas como Zhao Ai disse, esses invasores não eram pessoas simples. O continente não podia ficar parado por muito tempo. Depois de ter sua conversa, Zhao Ai imediatamente usou suas fendas espaciais para enviar todos de volta aos seus territórios. Viver em outro mundo. Capítulo 764. Depois de enviar os patriarcas e governantes de volta, Zhao Ai soltou um suspiro. Então ele retornou para o espaço e se sentou dentro da sala de estar enquanto Mego servia uma xícara de chá. Laura e as meninas também estavam sentadas ao lado dele. Embora Zhao Ai não tenha dito toda a verdade, Laura e as meninas entenderam que alguns assuntos não podem ser ditos, especialmente quando se trata de expor a existência do espaço. Laura olhou para Zhao Ai e disse: irmão Ai, você acha que aquelas pessoas mudariam a sua maneira de pensar? Nós realmente não precisamos fazer isso tudo. Zhao Ai sorriu amargamente e disse: eu espero que sim. Senão, eles teriam desperdiçado nosso tempo. Litsi tinha um rosto complicado quando ele disse: irmão mais velho Ai, por que nós não fomos lutar contra a raça divina? Batalhar com eles mostraria ao pai e aos outros um lado mais formidável dos nossos inimigos. Zhao Ai forçou um sorriso e disse: a raça divina é diferente dos demônios. Os demônios atualmente estão com medo de nós. Além do mais, eles desejam que nós lutemos contra a raça divina. Por causa disso, antes que a raça divina faça seu movimento, os demônios não fariam um movimento muito grande. Por outro lado, a raça divina sempre se preparou para uma luta. Também, depois de monitorá-los por algum tempo, você deve saber quão arrogante a raça divina é. Se nós decidíssemos cutucá-los um pouco, então eles podem atacar a gente com força total. O rei demônio dragão não é uma pessoa simples. Esse seria o resultado que ele mais deseja. Além disso, eu escolhi os demônios porque eles não têm canhões mágicos, completamente diferente da raça divina que tem os enormes. Embora nós não tenhamos visto o poder de seus canhões, nós podemos ter certeza de que eles são mais aterradores que os nossos. Pelo que eu puder ver, ameaçar a raça divina nos faria perder mais mortos-vivos no final. Litsi sentiu com entendimento. Os demônios também eram melhores alvos porque eles não tinham nenhuma força relacionada a defender uma cidade. Seu poder ficou completamente nos campos de batalha. Mas a raça divina era diferente. Sua força defensiva também era muito forte. Aqueles enormes canhões mágicos não são apenas para decoração. Se Zhao Ai atacasse a raça divina, então suas perdas certamente seriam enormes. E neste momento, Zhao Ai não pode perder tantos mortos-vivos. Litsi suspirou e disse: irmão mais velho Ai, você realmente pensou até este ponto? Eu me sinto meio inútil agora. Zhao Ai olhou para Litsi e sorriu. O que você está dizendo? Você e a Megan não são as únicas comandando os mortos-vivos? Também, Laura, Hui e Meg também estão fazendo as logísticas. É apenas porque vocês tiraram esses assuntos de meus ombros que eu fui capaz de fazer considerações extras. Além disso, você deve saber que sua habilidade em comandar os mortos-vivos é muito melhor que a minha. Se eu fosse o único controlando os mortos-vivos na última batalha, então eu poderia ter perdido todos eles. Litsi e as meninas não puderam deixar de sorrir após ouvir Zhao Ai. Laura olhou para Zhao Ai e disse: irmão Ai, você disse que o cultivador imortal não vai vir ao continente. Entretanto, o que nós faríamos se ele vier? Zhao Ai deu um sorriso amargo e disse: o status de Luen não é alto. Adicionalmente, gastaria muitos recursos para alguém como ele vir aqui do reino do cultivo. Lembra do quanto a raça divina sacrificou para vir aqui?
Lu Wei certamente pagaria um preço muito maior comparado à raça divina. Por causa disso, seria quase impossível para ele vir. O preço seria demais para alguém como Lu Wei pagar. O que eu estou preocupado agora é quando nós ficarmos mais fortes no futuro. Se nós conseguirmos ascender ao reino do cultivo, então nós teríamos que nos preocupar sobre Lu Wei. Li-Tse sorriu e disse, não precisa se preocupar com isso. Ele não saberia que o irmão mais velho Ai tem o espaço. Certo, irmão mais velho Ai, quando você acha que a raça divina vai atacar? Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, eu não sei. A raça divina não está muito ansiosa agora. Esqueça, a poção de nível Deus deve estar pronta logo. Quando feita, imediatamente dê para o Shun. Então nós faremos ele participar das batalhas para despertar seu domínio. Cair, quanto tempo vai levar até nós podermos usar os materiais dos cenários mágicos? Cair sorriu e disse, jovem mestre, eles devem estar prontos em alguns dias. Já existem algumas que estão disponíveis, mas elas ainda precisam maturar. Ter ingredientes mutados tornaria muito mais fácil para nós produzirmos as poções de nível Deus. Então eu escolhi esperar. Zhao Ai assentiu e disse, tudo bem, eu vou deixar tudo para você. Eu estou bastante cansado, então vou descansar. Então ele se levantou e foi para seu quarto. Zhao Ai acordou cedo na manhã seguinte. Depois de comer seu café da manhã, ele foi até a sala de estar e olhou para a tela. Os movimentos da raça divina não eram pequenos. Seus pequenos escravos já foram enviados para cultivar as terras. Além disso, eles também tinham mais de suas estações de tropas perto da fronteira do Império Buda. Depois de ver essa cena, a expressão de Zhao Ai não pode deixar de afundar. Ele sabia que os reforços estavam vindo, e que a raça divina logo começaria seu ataque. E pelo que ele pode ver, eles estavam indo com força total. Laura e as meninas também estavam olhando para o monitor. Embora eles tivessem esperado essa situação, suas imaginações ainda eram menores do que a exibição diante deles. Seus corações não puderam deixar de ficar frio com o que eles podiam ver. Zhao Ai soltou um longo suspiro e disse, parece que é hora de ter uma grande batalha. Eu temo que a raça divina atacaria dentro de alguns dias. Esses caras, parece que eles não estão colocando os demônios em seus olhos. Eles claramente sabem o que os demônios estão planejando, mas eles ainda escolheram ser tão arrogantes. Laura e as outras suspiraram. Elas não disseram nada. Zhao Ai mudou a exibição do monitor para ver a situação do continente. Ele não pode deixar de soltar um suspiro de alívio. O continente agora estava começando a treinar os plebeus. Embora fosse apenas o começo, ainda era um desenvolvimento bem-vindo. Depois de olhar para isso, Zhao Ai se virou para Laura e disse, imediatamente diga ao continente que os reforços da raça divina estão vindo. Além disso, eles estariam atacando nos próximos dias. Entregue a eles poções do 9º nível agora. Faça-os promover todos os exércitos em 9º nível. Laura e as meninas assentiram. Então elas prosseguiram para cuidar dos assuntos. Zhao Ai ainda estava bastante preocupado. Embora ter muitos 9º níveis fosse ótimo, ele não tinha certeza se eles eram capazes de lutar contra a raça divina. Zhao Ai balançou sua cabeça e desfez essas ideias. Então Zhao Ai liberou Fua e lhe perguntou sobre os dragões mortos-vivos. Fua lhe disse que eles ainda precisavam de mais alguns dias antes de ficarem prontos. Pode ter estado bem se não houvesse uma batalha, mas agora que estava vindo, Zhao Ai não pode deixar de pensar em quão difícil era adquirir níveis Deus. No dia seguinte, a poção de nível Deus finalmente ficou pronta. Zhao Ai imediatamente chamou Shun, fazendo-o pegar a poção. Shun suavemente se tornou um deus, mas ele ainda precisava compreender um domínio. Desta vez, Zhao Ai não procurou deliberadamente problemas com a raça divina e os demônios. A situação era apenas volátil demais. Por agora, Zhao Ai fez Shun se familiarizar com sua nova força. E Zhao Ai fez a decisão certa. Embora Shun não possa fazer muitos clones como Shui, ele ainda era um poderoso assassino. Com sua promoção para o nível Deus, a habilidade de armas ocultas de Shun se tornou ainda mais forte. Pelos cálculos de Zhao Ai, nem mesmo 10 semideuses seriam capazes de enfrentar Shun e suas armas ocultas imparáveis. Agora que Shun e Shui, os dois amigos, estavam no mesmo campo novamente, Zhao Ai estava pensando em promover bloquear e roquear em seguida. A sinergia mental entre os dois era muito forte. Uma vez que eles se tornarem deuses,
sua força de combate subiria. Zhao Ai agora estava agindo como um mercante, pensando cuidadosamente onde investir, certificando-se que cada passo era perfeito. Zhao Ai e Shui ajudaram Shun a se acostumar com sua própria força. Para melhorar o poder de Shun, Zhao Ai gastou algumas moedas de ouro na máquina de processamento para produzir um lote de armas ocultas. Ele também deu a Shun um par de bolsas espaciais cheias com aquelas armas. As armas nas bolsas devem durar alguns anos. Depois de deixar Shui e Shun, Zhao Ai sentiu mais relaxado. No passado, os dois tinham se preocupado que eles não fossem capazes de ajudar Zhao Ai, mas agora que Zhao Ai tinha coisas que ele não podia lidar, os dois podem mostrar suas utilidades. Enquanto os dois estavam olhando para o monitor, Zhao Ai prosseguiu em se acostumar com as habilidades do pequeno pagode. Originalmente, Zhao Ai queria esperar até o pagode fazer o primeiro lote de mortos-vivos antes de testar as capacidades defensivas e ofensivas. Mas agora parece que esse não seria o caso. Não sabendo quando a raça divina iria atacar, Zhao Ai decidiu fazer seus testes agora. Se ele não puder fazer total uso do pagode, então isso definitivamente seria uma perda. Era mais importante que atualizar os mortos-vivos. O poder do pequeno pagode estava no nível de um semideus. Mas se Zhao Ai puder utilizar toda a sua força, então ele seria capaz de enfrentar 100 semideuses sozinhos. Naturalmente, para isso ele precisava se familiarizar com o pagode. Usar o pagode consumirá sua energia, atrasando a promoção dos mortos-vivos. Contudo, Zhao Ai não pensou sobre isso agora. 2 dias depois, Shun finalmente pode fazer uso da sua força de nível semideus. Ao mesmo tempo, um reforço em larga escala do Reino Divino acabou de chegar no continente Ark. A guerra está pronta para começar. Viver em outro mundo. Capítulo 765. Zhao Ai estava atualmente olhando para a raça divina exibida no monitor. Desta vez, o reforço da raça divina era principalmente infantaria. Isso significa que os reforços eram os verdadeiros membros da raça divina. Além da infantaria, também haviam invocadores, bem como uma raça que Zhao Ai não tinha visto antes. Não havia nada sobre essa raça além de sua altura. Eles tinham cerca de 6 metros de altura, capazes de ficar cara a cara com qualquer homem-fera. Seus corpos pareciam muito fortes também, julgando pelo que pode ser visto através de suas roupas de pele de animal. Sua arma eram enormes troncos de madeira, e gravado nesses troncos estava um padrão de videira. Pelas suas aparências, podia-se dizer que eles pareciam serem homens selvagens. Zhao Ai não duvidou da força dessas pessoas. Cada um deles era nível Deus. Além disso, havia muitos deles, cerca de 100 mil. 100 mil pode não parecer ótimo em um exército de 10 milhões, mas com suas construções, 100 mil homens robustos pareciam muito aterrorizantes. Laura e as meninas também estavam na sala de estar, olhando para os reforços da raça divina pelo monitor. No total, o reforço do exército numerava em cerca de 20 milhões. Adicionando o exército anterior, a raça divina agora numerava em 30 milhões, o mesmo número que toda a unidade militar do continente Ark. Que tipo de conceito era um exército de 30 milhões de soldados? Adicionando os pequenos escravos que cultivavam, a raça divina agora tinha enchido completamente o Império Radiante. Laura franziu a testa e disse, parece que a raça divina está pronta para marchar. Irmão Ai, o que podemos fazer sobre isso? Eles não seriam tão fáceis de parar. Zhao Ai assentiu e disse, eles verdadeiramente são bastante difíceis de lidar, mas nós precisamos fazer isso independentemente. De qualquer forma, a maioria do exército do continente Ark já foi promovido ao 9º nível. Eles devem ser o bastante para fazer um estrago na raça divina. Para ser honesto, eu não tenho medo da raça divina. Diferente dos demônios, eu posso fazer mortos-vivos de seus soldados mortos. Eles não explodem, então eu devo ser capaz de repor nossas forças. Laura assentiu, então ela disse, nós também devemos dar ao nosso exército algumas bestas mágicas. Dessa maneira, eles teriam mais mobilidade no campo de batalha. Zhao Ai concordou, tudo bem, faça isso imediatamente. Mais tarde, nós só podemos lutar dessa maneira. Laura deu um aceno antes dela, junto com Alexia e as outras, fazerem seus movimentos. Eles já tinham discutido esse assunto antes. Eles forneceriam ao exército do continente bestas mágicas rápidas para fazer uso da mobilidade das bestas.
Assim que a raça divina atacar, os exércitos continuariam a assediá-los sempre que possível usando esferas do relâmpago de sangue. Eles não fariam a raça divina relaxar nem um pouco. Os métodos de Zhao Ai seriam o mesmo que ele repetidamente usou no passado. Usando guerra de guerrilha, eles continuariam a morder a raça divina, tornando-os incapazes de respirar apropriadamente. Esse método era completamente compatível com Zhao Ai. Por causa do espaço, Zhao Ai não tinha medo de que os soldados fossem emboscados, então era relativamente uma maneira segura para eles. Zhao Ai não teve meios para lidar com o inimigo agora, pois seu lado ainda era muito fraco. Por causa disso, eles só podem fazer a raça divina tropeçar em cada passo que eles fazem. O lado de Zhao Ai enviou grandes quantidades de bestas mágicas para os vários exércitos no continente. Desde que os homens-fera tinham suas próprias montarias, eles não precisavam ser fornecidos com algumas. Por outro lado, mesmo se os anões ainda tivessem suas bestas da armadura de ferro, aquelas montarias só podem ser usadas para escavar, então eles eram inadequados para propósitos de mobilidade. A raça élfica se transformou completamente em uma unidade aérea. Suas águias de sangue se tornaram muito boas na coordenação. Os únicos que precisavam principalmente de montarias eram os exércitos humanos. Por outro lado, os homens-peixes tinham corpos especiais. Embora eles tivessem se tornado nonos níveis e pudessem sair da água por muito tempo, eles ainda precisavam de algum tempo para se acostumado. Quando o exército da raça divina chegou no continente, eles foram se recuperar por alguns dias. De qualquer forma, eles não estavam com pressa. Na sua opinião, o continente Ark já estava no seu bolso, então eles começaram sua operação com lazer. Zhao Ai aproveitou esse tempo para completar a distribuição das bestas mágicas velozes. Essas bestas mágicas já tinham atingido o nono nível, mesmo as mais rápidas montarias unicórnio não seriam capazes de capturá-los. Depois de entregar as bestas mágicas, Zhao Ai imediatamente levou as tropas para o campo de batalha, que era nas cidades do Império Buda. Zhao Ai já tinha preparado os materiais para aqueles que seriam estacionados aqui. E assim que eles deixaram o local, o espaço apenas os recuperaria. O espaço era a arma suprema de Zhao Ai. Ela deu a confiança para lutar contra a raça divina. Na verdade, Zhao Ai não teve muitos problemas em usar o espaço. Quando se trata de comandar, ele já estava deixando para Li Zi e Megan. Isso também forneceria com mais experiência mais tarde. Mas embora Zhao Ai não fosse muito bom em comandar um exército, ele ainda era alguém que tinha vivido durante a Era da Informação. Mesmo se ele não fosse um comandante, ele ainda pode aplicar as táticas que ele tinha ouvido antes, como táticas de guerrilha. Quando ele propôs isso, Li Zi e Megan ficaram chocadas. Elas pensaram que essa era a melhor maneira de combinar táticas e o espaço. Quando ele ouviu o motivo da sua surpresa, Zhao Ai entendeu que ele estava subestimando o espaço. Definitivamente seria um desperdício se eles não usassem o espaço em seus planos para acabar com a raça divina. Mas desde que ele não queria revelar o espaço para os soldados, ele só pode transportar as tropas de um ponto para outro. Mas mesmo com isso, eles ainda podem atacar a raça divina momentaneamente antes de voltar. Porque eles tinham planejado uma guerra de guerrilha, Zhao Ai não estava muito preocupado com o sucesso ou fracasso de uma cidade. E desde que esse era o caso, Zhao Ai tirou os canhões mágicos e os colocou dentro de seus mortos-vivos. Os corpos na montanha Akrak foram consumidos haviam sido transformados em mortos-vivos por Zhao Ai. Isso era especialmente verdade para aqueles com grandes corpos. Eles se tornarão metralhadoras móveis, ajudando o exército móvel em ataque e recuo. Zhao Ai enviou essas metralhadoras móveis em exércitos mais cedo para que eles possam ficar acostumados a usá-los em batalha. Mais eficiência da sua parte permitiria Zhao Ai ganhar mais mortos-vivos. Embora as esferas do relâmpago de sangue fossem muito fortes, seus alvos seriam vaporizados com um golpe, deixando Zhao Ai com nenhum corpo para transformar em mortos-vivos. Por causa disso, Zhao Ai estava preparado para usar esses canhões mágicos junto com os soldados para ganhar mais mortos-vivos. A esta altura, os soldados promovidos ao nono nível eram extremamente obedientes para com Zhao Ai. Eles estavam muito gratos com Zhao Ai por lhes fornecer uma maneira de melhorar sua força. Pode-se dizer que se Zhao Ai comandasse eles para matar seus monarcas, esses soldados fariam. De qualquer maneira, todo o continente Ark estava dependendo de Zhao Ai. A esta altura,
Os reis eram menos importantes comparado a ele. As outras raças podem não ter esse sentimento, mas seu sentimento de gratidão para Zhao-Ai era bastante forte. Essas raças podem não ouvir mais ninguém, mas eles obedeceram completamente Zhao-Ai. Enquanto o continente estava completando sua preparação, a linha defensiva da montanha Akra continuava a ser construída. Mas neste momento, o lado da raça demoníaca também sofreu algumas mudanças. Os demônios estavam continuamente ouvindo as notícias relacionadas a Zhao-Ai e a raça divina. Portanto, seria impossível para os demônios não estarem cientes que os reforços da raça divina tinham vindo. Além disso, eles também sabiam que o continente tinha começado a se mover. Com essa informação, como os demônios poderiam apenas deixar esta oportunidade ir? Os demônios estavam muito claros sobre o poder de luta do continente. Eles também sabiam que Zhao-Ai tinha fornecido poções do 9º nível para o continente. Eles até conseguiram pegar uma poção para si próprio. Então eles enviaram a poção para ser pesquisada. Contudo, eles não tinham ideia de quão difícil seria estudar a água espacial. O motivo pelo qual os demônios estavam cientes de tudo isso era porque eles tinham pessoas dentro do continente Ark. Não se deve esquecer sobre o engraver Ark. No presente, nenhum deles foi erradicado ainda. Mesmo que Zhao-Ai tenha o espaço, seria impossível para capturar todos eles, especialmente neste tempo caótico. Vendo as mudanças na raça demoníaca, Zhao-Ai soube que a verdadeira guerra chegou. Uma vez que a raça divina fizer seu movimento, os demônios logo seguiriam o exemplo. Se eles não seguissem, então eles não seriam a raça demoníaca. Ao enfrentar esta situação, Zhao-Ai só pode transformar os exércitos no Império Buda. O que eles precisavam fazer era impedir os invasores o máximo possível. A raça divina não fez Zhao-Ai esperar por muito tempo. 5 dias depois de sua chegada, a raça divina finalmente começou a se mover. Eles reuniram 2 grupos da infantaria principal e gigantes para ir na direção da cidade. Por outro lado, as cavalarias pesada e leve se tornaram o 2º exército e 3º exército que foi diretamente para o coração do Império Buda. Eles pensaram que esse exército era o bastante. Eles estavam pensando que eles eram superiores ao exército do continente Ark. A infantaria e gigantes enfrentariam Zhao-Ai enquanto o 2º e 3º exército contornaria a cidade margem superior para alvejar as outras cidades ainda mais dentro do império. Uma vez que essas cidades fossem resolvidas, eles voltariam e lidariam com Zhao-Ai. Mesmo se eles permitissem a Zhao-Ai escapar, no mínimo eles já teriam controle do Império Buda. Esse plano era bom. Mas infelizmente para eles, eles não estavam cientes de que os exércitos do continente Ark já tinham sido promovidos. Além do mais, eles também mudaram suas táticas. Eles não estavam indo mais ocupar uma cidade. Viver em outro mundo. Capítulo 766 Thunderun era um famoso general na raça divina. Ele era chamado de Deus do Trovão porque primeiro, ele era um usuário de habilidade divergente do elemento relâmpago. Segundo, porque ele tinha uma voz estrondosa que era como trovão. E terceiro, por causa do seu exército do trovão. O exército Deus do Trovão detinha fama na raça divina. Pertencendo neste exército estavam os gigantes. Assim como Zhao-Ai pensou, a raça divina já tinha conquistado outros planos. Algumas das raças neste plano foram subjugadas, como a cavalaria pesada, a cavalaria de Pégaso alado, e os gigantes. O status dessas pessoas não era alta no reino divino. A unidade de cavalaria pesada era tratada iguais àquelas criaturinhas verdes que atualmente cultivavam a terra do Império Radiante. A única diferença entre os dois era que as criaturas verdes eram escravos de trabalho enquanto a cavalaria pesada era escravo de batalha. Embora a cavalaria pesada tivessem status mais alto que as criaturas verdes, eles ainda não conseguiam escapar do título de ser um escravo. Haviam divisões quando se trata do status de escravo. A cavalaria pesada tinha status mais baixo comparado à cavalaria de Pégaso alado. E a cavalaria de Pégaso alado tinha um status mais baixo que os gigantes. E o status dos gigantes era menos que plebeus entre a raça divina. Os gigantes do exército de Thunderun foram chamados de Divisão Totem. Eles eram uma parte muito poderosa do exército. Não só eram fortes em combate próximo, eles também podem usar seus totens para invocar vinhas que os ajudariam em batalha. Essas vinhas na verdade eram um tipo de criatura do elemento relâmpago. Thunderun esteve lutando pela raça divina por muitos anos.
Com o exército do Deus do Trovão em suas mãos, ele havia tido muitas vitórias pela raça divina, ganhando admiração e popularidade na raça divina. Ele foi até recompensado com um plano como seu território. Esse plano era onde os gigantes residiam. Ele diretamente nomeou esse plano como o plano do Deus do Trovão. O nome original deste plano era Continente Relâmpago, precisamente por causa das criaturas do elemento relâmpago. Thunderium tinha mais de 400 anos de idade, uma idade não muito velha para uma pessoa da raça divina. Se comparado a um humano, ele seria apenas como um homem de meia idade. Ele tinha cabelo prateado na sua cabeça. Entretanto, o cabelo era bastante estranho. Parece que Thunderium foi atingido por eletricidade. Os cabelos estavam de pé, e até mesmo parecia um pouco queimado. Ele também tinha uma barba completa branco-prateada. Ele também tinha uma armadura branco-prateada, bem como uma arma branco-prateada e um cavalo branco-prateado. Seu cavalo não era como um comum. Este cavalo era como um unicórnio alado, mas sem asas. Também, o chifre em sua cabeça piscaria constantemente com o relâmpago. Era evidente que essa era uma besta do elemento relâmpago. Embora Thunderium não pensasse muito do continente Ark, seus muitos anos de experiência lhe deu um hábito de coletar informação. Então quando ele chegou no continente Ark, ele imediatamente perguntou a Claudine Silverchuk sobre o plano, bem como Zawai. No passado, a Igreja Radiante tinha acumulado informação de Zawai. Mas naturalmente, tudo isso era inútil agora. Quando a raça divina colidiu com Zawai, eles descobriram que a força de Zawai era melhor do que eles imaginavam. A única informação confiável que eles tinham agora era das duas batalhas. Embora algumas delas fossem inúteis e houvessem apenas alguns bons pontos, Thunderium ainda foi capaz de ter uma ideia sobre quão forte Zawai era. Quando Thunderium viu a força estimada de Zawai, ele não pode deixar de ficar surpreso. Ele não pensou que Zawai fosse tão forte. Ele conseguiu repelir seu avanço 2 vezes, sem perder muito do seu lado. Embora isso fizesse Thunderium desprezar Claudine Silverchuk, isso também lhe permitiu prestar mais atenção em Zawai. Ele conhecia a força dos exércitos de Claudine Silverchuk. Silverchuk foi designado para ser a vanguarda. Isso sozinho explica quanta confiança a raça divina tinha nele. Por outro lado, o regimento de Silverchuk era capaz de invocar a deidade. Com a adição das cavalarias leve e pesada, os dois exércitos não podiam ser subestimados. Para esses dois regimentos serem repelidos por Zawai era em si uma prova de quão forte Zawai era. Por causa disso, Thunderium se tornou alerta com Zawai, apesar de sua crença interna de que os dois regimentos deveriam ser capazes de tomar a cidade por sua conta. Thunderium estava atualmente sentado em sua besta mágica. Do seu lado estava alguém que segurava sua arma por ele. Essa pessoa era bastante alta e grande, cerca de 4 metros de altura. Além de carregar a arma de Thunderium, ele também tinha seu próprio tronco de madeira. Essa pessoa era o líder da divisão Totem do exército de Thunderium. Embora essa pessoa não fosse tão grande quanto os outros gigantes, ele era um deus superior. Com seus 2 pés, ele era inatamente rápido. Agora que ele tinha se tornado nível deus, ele era normalmente rápido. Ele pode até alcançar Thunderium que estava no topo de sua montaria. Por causa disso, Thunderium decidiu tê-lo como seu próprio guarda pessoal. Thunderium estava moderadamente avançando. Na sua frente estava seu exército, junto com a divisão Totem dos gigantes. Pode-se dizer que a divisão Totem era os homens mais confiáveis de Thunderium. Isso era porque além de tê-los em seu exército, eles também eram residentes de seu próprio plano, cujas famílias eram muito leais a ele. Além disso, sua força de luta era ótima. Eles não tinham medo da guerra e eram as tropas mais obedientes. Nas múltiplas guerras, a divisão Totem tinha lhe assegurado a vitória esmagando o exército inimigo. Por causa disso, dentro do exército do Deus do Trovão, os gigantes detinham um status maior que a raça divina. Thunderium, que estava indo em frente, de repente murmurou: tem se passado um longo tempo desde que nós encontramos um oponente interessante. Feir, como você acha que Zawai lidaria conosco? Feir era o gigante que ficou do seu lado. Embora essa pessoa parecesse estúpida, sua cabeça não era assim. Ele era o homem mais confiável de Thunderium. Ele discutia tudo com esse gigante. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo.
Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.